Então, tô hoje pra explicar o conteúdo. Quer dizer, explicar não. Vou falar basicamente o que eu sei do conteúdo de matemática, que a gente tem prova amanhã e é isso. Bom, pra alegria de todos, eu consegui resumir basicamente o conteúdo de matemática nisso aqui. Eu não tenho tanta coisa assim pra falar. Bom, vamos começar, não é mesmo? Primeiramente, a gente precisa entender os sinais que a gente vai ter nas contas. Primeiro, grupo A, grupo B, tal, isso não precisa aprender, isso é o que ela vai dar. Conjunto finito tem os 3 pontinhos, pá, tal, conjunto vazio. Mas vamos partir do início. Vamos pegar dos conjuntos numéricos. Vamos pra lá. Muito bem. No estudo dos conjuntos numéricos, utilizaremos a linguagem matemática adequada. Por esse motivo, vamos ver tal. Temos a pertinência. O primeiro, pertinência. O que é a pertinência? É pertencer a alguma coisa. Ou seja, o grupo A pertence ao grupo B. Aí, esse pertence, ele é utilizado, a linguagem que a gente usa para identificar ele é um E, assim, maiúsculo, desemendado. Por exemplo, dado o conjunto A igual a 0, 1, 2, 3 e 4, temos 3 que pertence ao grupo A. Então, 3, como ele está dentro do conjunto A, então ele pertence ao conjunto A. Mas agora, por exemplo, se o grupo B tem 1, 2, 4, 5 e 6, a gente não pode dizer que 3 pertence ao grupo B, sendo que não. Daí, quando não tem, a gente coloca o Ezinho cortado. O Ezinho normal, não é tipo ao contrário. É só o Ezinho normal e cortado assim. Todos os cortes, a maioria são assim. Acho que como vai ficar o vídeo, vai ficar invertido. Mas enfim, é uma barra. Outra coisa, a gente precisa de igualdade. Igualdade a gente já sabe que é o sinal de igual, aqueles dois tracinhos assim. E o que é? É quando o grupo B tem os mesmos elementos que tem dentro do grupo A. Por exemplo, o grupo A é 1, 2, 3, 4 e 5. Se o B tiver 1, 2, 4 e 5, ele não é igual ao conjunto A. Porque ele, né, não tem conjuntos, não tem os mesmos elementos que tem dentro do conjunto A. Mas agora, se no A tem 1, 2, 3, 4 e 5 e no B tem 1, 2, 3, 4 e 5, então significa que o conjunto B é igual ao conjunto A. E o sinal, quando é diferente, é aquele igual cortado, normal também. Além disso, a gente tem a desigualdade, que eu falei. E vamos para o diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É a representação de um conjunto com o auxílio de uma linha fechada e não entrelaçada contendo pontos em seus elementos. Que bosta é essa? Resumindo, é um círculo onde os elementos vão ficar dentro desse círculo, certo? Então, vamos ler aqui e vamos interpretar. É uma representação de um conjunto com o auxílio de uma linha fechada. Essa linha fechada é a mesma coisa que dizer com o auxílio de um círculo. Então, vou fazer primeiro da maneira errada. Não pode ser isso aqui. Caraca, nem pra errar eu tô prestando. Vamos supor que tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Não pode ser isso aqui. Acho tão gostosinho quando ligam e não é ninguém. Adoro. Vamos continuar. Então, como eu tava falando, não pode ser feito desse jeito aqui. Por quê? Porque se a gente parar pra ler aqui, tá dizendo que a representação com auxílio de um círculo não entrelaçado. Então, ele não pode ter essas aspinhas aqui fora. Parece mais, não sei o que, aqueles negocinhos de cebola. E outra, sempre tem que ter ponto na frente dos seus elementos. Ou seja, colocar só um número assim, sem nenhum ponto aqui, tá errado. Como seria o jeito certo de fazer?
seria assim. Um conjunto com uma linha fechada. Ela não tem nem ponto de início e nem um fim. E não tá focando, meninas. Não tá focando. Não quer focar. Mas acho que deu pra entender. Sempre tem que ter um ponto antes do número. E não precisa estar em ordem, tá? Pode estar... Não precisa estar em ordem. O importante é isso. Não precisa estar em ordem. E não pode ficar entrelaçado. Tem que ficar um redondinho perfeitinho. Então, isso é o diagrama de Venn. Vem e vai. Vem e volta. Que podre. Nós temos também o Czinho normal. Tem o C e o C partido. O C, ele significa que está contido. O que é o está contido? Que o conjunto B, ele precisa estar ele é um conjunto menor. O conjunto A é um conjunto maior. E o B precisa estar dentro do conjunto A. Como assim? Por exemplo, o conjunto A tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 elementos. No conjunto B tem 1, 2, 3 e 4. Exemplo. Todos os elementos que tem no B precisa ter no A. Se os dois têm no A, então significa que o B ele está contido em A. Ou seja, o A tem ele dentro dele. Mas, Amanda, qual que é a diferença do igual, que os dois elementos precisam estar igual? Qual que é a diferença do igual para o que está contido? A diferença é que no igual, ele precisa estar todos os elementos mesmo. Não pode ter 1, 2, 3 e 4, sendo que o outro tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Senão tá errado. Precisa ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que nem no A. Aqui não. Aqui só precisa ter os elementos que tem dentro do conjunto A, mas não precisa ser necessariamente todos. Se tem, então significa que o B está contido em A. E o conjunto que é para estar contido teoricamente é para ser menor. Ou seja, quando o conjunto B é maior que o conjunto A, então a gente não pode dizer que B está contido em A. Porque B é um conjunto maior do que o A. Não sei se dá para entender. Então, qual é o símbolo que a gente usa quando isso acontece? É o C cortado. Uma barra também. Vamos pro outro, que é o C ao contrário. Esse aqui é o normal, esse aqui é o C ao contrário. O que acho que vai estar invertido, mas beleza. Tem que parar de usar a simbologia com a mão. Esse C ao contrário, ele quer dizer que contém. Como assim contém? Por exemplo, o conjunto B o conjunto A contém o B. Significa que além dos elementos ser iguais, eu vou pegar aqui para ficar mais fácil de entender quando ele está contido. Vamos ver. Bom, voltando. Eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, dados os conjuntos A é igual a -1, 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B é -1, 1 e 3. Temos A contém B. O que significa isso? Que tem os mesmos elementos. Novamente, qual que é a diferença de tem e não tem os elementos? Bom, como que eu posso explicar? É que porque o conjunto que tá fora precisa conter todos os elementos daquele que tá dentro. O contido, ele precisava ser menor que aquele, precisava conter, não necessariamente todos para ele ficar contido. O contém é praticamente a mesma coisa. É só para complicar mais a nossa vida. Porque, por exemplo, se tem -1, 1 e 3, não tem todos os conjuntos, mas todos os elementos que tem o A, o B tem, e todos os elementos, quase todos, não necessariamente todos os elementos que tem o A tem no B, ou seja, o B está, o A contém o B. Ok.
Tá voltando aqui, meu PC deu uns bug aqui. Bom, como eu tava falando, estamos falando que A está contido em B. Porque os dois, eles têm os mesmos, praticamente os mesmos elementos, só que um tem mais, outro tem menos. Então, dizer que A contém B é o mesmo que dizer que B não está contido em A. Acho que deu, não sei se deu pra entender. Vamos lá. Vamos tentar explicar de novo, porque esse é o que eu mais me confundo. Tá, vamos lá. Significa que os elementos que tem no B tem no A. Então, significa que o A contém todos os elementos que tem em B. Beleza, vamos lá. Agora vai ficar mais fácil. Dados os conjuntos A, que é igual a menos 1, 0, 1, 2 e 3, e B, que é B igual a menos 1, 1 e 3, significa que todos os elementos que tem no B também tem no A. Então, significa que o A contém os elementos que tem dentro do B. Deu pra explicar? Deu pra entender? Se tem todos os conjuntos do B no A, significa que o A contém todos os elementos que tem no conjunto B. Então, A contém B. Eu sou linda explicando, né? Já quando isso não é possível, por exemplo, A igual a menos 5, menos 3 e menos 1, e B a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1, temos que A não contém B, ou seja, o A ele só tem 3 elementos, que é menos 5, menos 3 e menos 1. Já o B ele tem o menos 5, ele tem o menos 4, ele tem o menos 3, ele tem o menos 2 e ele tem o menos 1. Ele tem 5 elementos. O A tem 3. Então é impossível, logicamente impossível, que A contenha B. Que o A contenha B. Acho que dá pra entender. 12 minutos, ok. Vamos para o outro, que é o U. União, e o U ao contrário é intersecção. Vamos para a intersecção. Vamos para a união. A união, o conjunto de reunião e de união de A com B é formado pelos elementos que pertencem a A, B ou a ambos. Dados os conjuntos A igual a menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e B menos 1, 0 e 1, temos que A tem união com B. O que acontece? Esse aqui meio que não tem como dar errado, que é o quê? Nós temos o conjunto A com um número X de elementos, e temos o conjunto B com um número X de elementos também. O que acontece? A gente precisa só juntar eles. Os que já tem igual, a gente não repete. Então, como que eu posso explicar? O conjunto A, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, são 4 elementos. E o B é menos 1, 0 e 1, são 3. O menos 1, que tem no conjunto B, já tem dentro do conjunto A, o 0 também, e o 1 não tem. Então, o que acontece? A gente vai juntar esses dois. Como não tem 1, a gente só acrescenta 1 depois. Então, vai ficar juntar os dois, que é menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E como o B não tem no A, a gente só junta os dois. Isso a gente tem uma união. A gente junta os dois conjuntos. União é juntar os dois conjuntos, não tem segredo. O diagrama é só a gente usar a lógica, então eu não vou explicar muito o diagrama de está contido em B, tal. Amanhã, talvez eu explique. E temos uma intersecção. O conjunto intersecção de A com B é formado pelos elementos comuns entre A e B, ou seja, por exemplo, dados os conjuntos A, que é menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e B, que é menos 1, 0 e 1, nós temos o quê? Nós vamos retirar o que tem de igual. Acho que deu pra entender. Por exemplo, assim, o menos 3 não tem no conjunto B. Tem no conjunto A, mas não tem no conjunto B. O menos 2 é a mesma coisa. Então, o que é que tem de igual entre esses dois? O menos 1 e o 0. Porque o 1 ele só tem no conjunto B. Então, ele não tá igual. Então, ele não tá igual nos dois conjuntos. Deu pra entender? Não sei se deu pra entender. Mas, basicamente, tu vai retirar dos dois... Nossa, clareou. Tu vai retirar dos dois o que eles têm de igual. Isso chama-se intersecção. Agora, nós temos um negócio que é um pouco complicado pra mim.
Vamos lá. É esse símbolo aqui. Não dá pra focar. Mas é quando nós temos o C. Isso aqui tá me irritando. Beleza. É quando nós temos o C e temos dois conjuntos. Tipo... Não lembro em que ponto parei. Mas enfim. Acho que isso aqui caiu no chão. Isso aqui tá me irritando. Vou deixar minha caneta em cima. Eu vou tirar isso aqui daqui. Pronto. Vamos lá. 16 minutos. E eu dizendo que resume só em post-it. Tá bom, beleza. Então, como que eu posso explicar? Temos agora o complementar, que é o C e as duas letrinhas. Vamos supor que é C, o A embaixo e o B em cima. Isso significa que é o conjunto B que complementa o A. Como assim? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender A menos B. O que acontece? Nós temos o conjunto A, que tem, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E B, que é menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, nós temos A menos B. A gente vai retirar agora o que tem de diferente desses dois conjuntos. O que tem em um e não tem em outro. Por exemplo, o menos 2 do conjunto B tem no conjunto A. O menos 1 tem no conjunto A. O 1 também, 0 também, papapá. O que tem de diferente nesses dois? Que tem em um e não tem em outro. O menos 4 e o menos 3. Então, é basicamente isso. Esse tu retira o que tem de diferente entre os dois conjuntos. Agora que a gente já sabe isso, a gente vai para o complementar. Que esse complementar, a única diferença é que ele tem uma condição de existência. Como assim ele tem uma condição de existência? Se o conjunto que está sendo complementar ali, pá, ele está contido dentro do outro conjunto, então é porque dá certo para fazer. Mas agora, quando não dá certo, quando não está contido, aí a exceção, como que eu posso falar? A regra, a condição de existência não dá certo, então daí é conjunto vazio. Vamos supor um exemplo. O conjunto A, que é A igual a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E o conjunto B, que é menos 2, menos 1 e 0. Nós temos o conjunto A. O que tem no conjunto A? Que tem no conjunto B, praticamente. O B está contido dentro do A? Vamos ver. Menos 2 tem? Tem. Menos 1 tem? Tem. Menos 0 e o 0 tem? Tem. Então, beleza. Então, o B está contido em A. Tem todos os elementos certinho. Beleza. Agora que ele está contido, a gente precisa fazer como se fosse um A menos B. Então, A menos B, o que é que tem no A que não tem no B? Menos 4 e menos 3, porque o menos 2, o menos 1 e o 0, ele tem. E é basicamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ver se eles existem. Como que eles existem? Se o complementar está contido no outro. Como o B é um conjunto complementar ao A, a gente precisa saber se o B está contido dentro do A. Desligou do nada. A gente precisa saber se o B está contido dentro do A. Ele tá contido? Tá, beleza. Então agora é só diminuir, certo? Sem estresse. Mentira, com bastante estresse sim, porque essa matéria é bem chata. É fácil, porém é chata. Mas beleza. Agora, e se não, conjunto vazio. Ah, mas eu tinha tudo pra dar certo, porém eu sempre esqueço. A condição de existência não deu certo. Então é conjunto vazio. Porque se não tem a condição de existência, ele não existe. Logo, o que não existe não é nada. Então, parênteses vazio ou zero cortado. Tanto faz. Não pode usar os dois. E temos ali um menos. E é basicamente isso que é a matéria. E tem o por extenso. O por extenso, bastante gente está se complicando ali, que eu vi. Que estava esquecendo o que é por extenso. Vamos supor, eu tenho o conjunto A, que ele
menos 3, menos 6 e menos... Não, ele é menos 3, ele é menos 7 e menos 9. Exemplo, o conjunto A é menos 3, menos 7 e menos 9. Essa é a forma abreviada de falar. Que é o conjunto A igual, abre chaves ali, né? Menos 3, menos 7 e menos 9. Fecha. Agora, por extenso, a gente sempre coloca x tal que x, porque a gente não sabe o valor, a gente usa variável, papapá. Beleza, então, ali, no caso, seria A igual, nunca pode usar B, tá? Se a gente tá falando conjunto A da forma extensa e da forma abreviada, a gente não pode colocar, sei lá, a forma abreviada A e a por extenso B. Precisa sempre, sempre, sempre ser a mesma letra. Então tá, beleza. Temos o conjunto A, menos 3, menos 7, menos 9. E o conjunto B, a gente precisa colocar x tal que x. É o x barra x. X tal que x. Aí a gente precisa colocar as características mais fortes, que é o quê? Todos eles são negativos e ímpares. Menores, sei lá, que 11, exemplo. A gente pode fazer assim também. Ou se a gente colocasse só, eles são x tal que x é ímpar, negativo e podia acabar aí, né? Mas aí se tu quiser tu pode colocar assim, menor que 11, exemplo. E por aí vai. E é basicamente isso que a gente tem que fazer. Espero que tenha entendido, espero que não tenha ficado tão confuso, porque na minha cabeça ficou confuso explicando, mas beleza, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, entendeu? Comenta. E é nóis.